Salve galera, eu sou o professor Jackson e na aula de hoje nós vamos falar sobre eletrização. O que é e por que isso é importante. Para a gente entender a importância da eletrização, vamos dar uma olhada em 3 afirmações que nós já devemos saber da última aula. Primeiro, objetos são feitos de átomos e possuem o mesmo número de prótons e elétrons. Todo objeto é feito por átomos, átomos têm prótons, nêutrons e elétrons, só que todo átomo tem o mesmo número de próton e elétron. A princípio, esse é o normal, tá? A gente viu isso na aula anterior. Outra afirmação é, se o número de prótons e elétrons de um objeto são iguais, ele possui carga zero. Ou seja, a gente aprendeu na aula anterior que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Só que o átomo junta o próton com o elétron. É como se eu tivesse mais um, menos um. Quando isso se junta, eu tenho um valor zero. O valor zero de carga quer dizer que o objeto é neutro. O átomo ele é neutro. Se todo objeto é feito por átomos e os átomos são neutros, então os objetos são neutros. E aqui vem a terceira afirmação importante para a aula de hoje é possível mudar a quantidade de elétrons de um material. Importante frisar a gente muda a quantidade de elétrons, nunca de prótons, ok? Com isso em mente, a gente tem que entender o seguinte, se eu consigo mudar a quantidade de elétrons, como que eu faço isso? Qual é o processo que eu devo realizar para mudar a quantidade de elétrons? Eu tenho aqui essa caneta é feita por átomos, esses átomos têm a mesma quantidade de prótons e elétrons, eu quero mudar a quantidade de elétrons dessa caneta. Quais são os procedimentos que eu posso realizar para fazer a mudança na quantidade de elétrons? E é isso que nós chamamos de eletrização, onde a eletrização é o processo, o procedimento capaz de mudar a quantidade de um elétron. E aí, no caso, existem 3 procedimentos. A gente pode fazer eletrização através do atrito, eletrização através do contato, eletrização através da indução. O que eu estou dizendo para você é que eu posso mudar a quantidade de elétrons através de um procedimento chamado eletrização por atrito, através de um procedimento chamado eletrização por contato e um outro procedimento chamado eletrização por indução. Mudança na quantidade de elétrons. Por que entender esses processos onde a gente altera a quantidade de elétrons é importante no nosso dia a dia? Por que a eletrização é um fenômeno importante? Imagina o seguinte, eu tenho aqui 2 objetos, um objeto A e um objeto B, pode ser 2 caixas, ok? Só que A é feito por átomos, B também é feito por átomos. A tem prótons, nêutrons e elétrons, B também tem prótons, nêutrons e elétrons. Porém, como que a quantidade de prótons de A é igual à quantidade de elétrons, então eu digo que a carga de A vale zero. Eu tenho várias coisas positivas com várias coisas negativas e juntas elas vão dar um resultado zero. O mesmo vale para B. Só que a eletrização permite mudar essa quantidade de elétrons. E aí eu posso ter uma seguinte situação. Eu posso encher o A de elétrons, eu vou colocando um monte de elétrons em A, e em B, eu tiro os elétrons que ele tem, eu tiro alguns elétrons que ele possui. O que vai acontecer com A? A fica negativo, B fica positivo. E aí acontece uma coisa interessante, porque nós aprendemos que quando eu tenho um negativo ao lado de um positivo, o que vai acontecer? Que essas caixas que estão ali em cima da mesa, elas vão simplesmente se atrair como se fossem 2 ímãs. E perceba, isso só acontece porque eu mudei a quantidade de elétrons desses objetos. E daí surge a importância da eletrização, ok? E vale também o seguinte, eu poderia colocar poderia tirar os elétrons de A, né? E deixar ele também positivo. Então, se eu coloco 2 caixas, ambas estão com falta de elétrons, ambas estão positivas. E o que vai acontecer quando eu colocar essas 2 caixas ali em cima da mesa? Elas vão se repelir, tá? Então, daí surge a importância da eletrização, porque esse fenômeno de atração e de repulsão, a princípio, não é uma coisa natural. A princípio, os objetos são neutros, mas existem situações que eles podem ficar positivo e negativo. Existem situações em que os seus elétrons vão ser alterados, ok? Com isso em mente, vamos agora finalmente entender os 3 processos de eletrização: contato, atrito e indução, tá bom? Vamos começar por atrito. Eu pego 2 objetos, eles têm que ser de materiais diferentes. Então pode ser
dois objetos, pode ser, por exemplo, plástico e papel, algo papelão, ok? Ao pegar dois objetos diferentes, eu vou esfregar eles, daí vem a ideia de eletrização por atrito. Sempre que eu pegar dois objetos de materiais diferentes, elétrons de um vai para o outro. Então, enquanto um vai perder elétrons, se ele perde elétron, ele fica com excesso de prótons, então ele fica positivo. O outro vai receber os elétrons, e se ele está recebendo elétrons que ele não precisava, ele vai ficar negativo. E aí, a eletrização por atrito, e preste atenção, eu vou frisar isso em todas as três situações, que é um detalhe importante. A eletrização por atrito sempre vai gerar um positivo e um negativo. Ah, professor, qual que fica positivo e qual que fica negativo? Daí vamos ter uma tabela chamada tabela triboelétrica. A ideia é a seguinte, se eu vou atritar dois objetos, digamos que eu vou atritar lã e seda. A princípio a gente usa os dois como tecido, né? Um casaco de lã numa camisa de seda. Eu vou esfregar os dois. Quem está para cima é a lã, então a lã fica positiva. Quem está embaixo é a seda, então a seda fica negativa, ok? Ah, então a seda é sempre negativa? Não. Digamos agora que eu vou pegar uma camisa de seda e vou atritar com poliéster, que é aquela camisa meio que parece plástico, aquela camisa de jogador, certo? Então eu pego seda e atrito com poliéster. Quando eu fizer esse atrito, quem vai ficar positivo? Quem é que está em cima? Seda. Então, nesse atrito, a seda fica positiva e o poliéster fica negativo. Um detalhe bem importante é o plástico. O plástico ele é um dos últimos da tabela. Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o plástico é sempre negativo. Um outro detalhe importante é o âmbar. Nós aprendemos, na aula anterior, a importância do âmbar, que foi o primeiro objeto que a gente viu ali, que tinha essa questão de se você atritasse, ele começava a atrair objetos. E agora a gente entende o porquê. Porque quando a gente atrita o âmbar, ele tem uma tendência muito grande de ficar negativo. Preste atenção, poliéster é uma coisa do mundo moderno. Isopor é uma coisa do mundo moderno. Plástico também é uma coisa do mundo moderno. O âmbar é importante porque ele era o mais... Ele é o que fica mais para baixo nessa tabela, na tabela triboelétrica, onde ele tem uma tendência muito forte de ficar negativo. Ah, o âmbar é sempre negativo? Não. Hoje a gente pode atritar âmbar com plástico. No caso, o âmbar fica positivo. Detalhe importante, eletrização por atrito, sempre um positivo e o outro negativo. Beleza? Com isso em mente, podemos partir para a próxima, onde a próxima é o seguinte... Considere dois objetos, A e B. Aqui são duas situações, vamos olhar primeiro para a situação de cima. O objeto A, ele já está negativo. Então perceba que na eletrização por atrito, eu começo com dois objetos neutros, esfrego, um fica positivo, outro fica negativo. Ponto final. Na eletrização por contato, aquele que eu vou eletrizar, aquele que eu vou observar a mudança dos elétrons, né? No caso, é o B. É o B que eu vou eletrizar. Só que para eu fazer uma eletrização de B, eu já tenho um objeto carregado. Esse é um princípio da eletrização por contato. Aqui eu tenho um objeto A cheio de elétrons. E aqui eu estou marcando 4 elétrons que está sobrando em A. Quando eu pego A e encosto em B, o que a gente tem? O contato de A com B, lembra que os elétrons não gostam de ficar perto um do outro? A partir do momento que eu tenho mais espaço para eles, o que eles vão fazer? Eles vão se afastar ao máximo um do outro. E aí eu vou ter uma passagem de elétrons de A para B. Essa passagem, quando eu separo os objetos, eu passo a ter agora um B com excesso de elétrons. E aqui está uma observação importante. Eletrização por atrito, eu sempre vou ter um positivo e um negativo no final, sempre cargas opostas. Eletrização por contato, sempre vou ter cargas iguais. No caso, esse era negativo e ele deixou o outro negativo. Ele ficou menos negativo, mas no final, ambos ficam negativo. E vale também ao contrário. E se eu tiver aqui, ó, esse A, ele está positivo, ele está com excesso de prótons. Lembrando que nessa aula aqui, vermelhinho é próton, amarelo é elétron. E esse aqui está neutro. Perceba que ele tem próton, mas ele tem o elétron dele. Ele está neutro. Ele não tem excesso nem de próton nem de elétron. Só que quando eu aproximo um positivo do B,
certo? Aproximo não, eu encosto. A eletrização por contato tem que encostar. Quando eu encosto A em B, o que vai acontecer? Por mais que esses elétrons aqui estejam numa situação confortável com seus prótons, o que o excesso de próton de A vai fazer? Ele vai puxar elétron. Então, ele puxa um elétron para ele. Ah, mas por que ele não puxa 2? Porque se ele puxasse 2, aqui eu teria 2 prótons e esses 2 prótons iam puxar de volta. Então, num cabo de guerra, eles meio que dividem a quantidade de elétrons. E aí, quando eu separo, perceba, eu tenho um próton, um elétron, está sobrando um próton. Aqui eu tenho um próton, um elétron, está sobrando um próton. Ou seja, agora ambos estão sobrando carga positiva, ambos ficam positivos no final. E isso é um detalhe muito importante. Eletrização por contato, ambos ficam negativo ou ambos ficam positivo. Eletrização por atrito é sempre um positivo e sempre um negativo. Agora vamos para a eletrização por indução. E esse é um pouquinho mais complicado porque a gente vai ter um elemento a mais na brincadeira. Vou ter o objeto A, o objeto B e mais uma coisa. Que coisa é essa? Vai ser a Terra, o planeta Terra. Em outras palavras, funciona da seguinte maneira. Se eu estou cheio de elétrons, eu estou negativo, eu estou com muito elétron. Fiz um processo ali e me enchi de elétrons. A partir do momento que eu encostar na Terra, todo o meu excesso de elétrons vai embora. Agora, se eu tiver com falta de elétrons, eu estou com prótons aqui, não cheio de prótons, prótons é o meu corpo, mas eu estou com falta de elétrons, então estou positivo. Eu preciso muito de elétrons. A partir do momento que eu encostar na Terra, a Terra vai me dar os elétrons que eu preciso. Em outras palavras, a gente pode entender que a Terra ela pode servir como uma fonte de elétrons ou um sumidouro que vai receber os elétrons. Se eu preciso de elétrons, a Terra me dá. Se eu estou com excesso de elétrons, a Terra recebe. Essa é uma regra importante e daí vai surgir a ideia de aterramento. A gente aterra uma coisa para que ele não fique com excesso de elétrons e nem com falta de elétrons. Entenderam? Então vamos lá. A próxima eletrização é conhecida como eletrização por indução. E vai funcionar da seguinte maneira. Observe bem aqui. Que nem a gente fez na eletrização por contato, eu já tenho um negativo. Não vai mudar. Aqui eu tenho um neutro. Se você observar, eu tenho aqui um elétron, um próton, um elétron, um próton, um elétron. A mesma quantidade de prótons é idêntica à quantidade de elétrons. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Na eletrização por indução, eu vou aproximar um objeto carregado, nesse aqui é negativo, vou aproximar A de B, mas não tem contato, senão vira uma eletrização por contato. Nesse caso, não tem contato. Então, eu aproximo A de B, só que a presença de A, o A não está cheio de elétrons? Sim. O que vai acontecer com os elétrons de B? Os elétrons de B, eles vão perceber que tem elétrons ali perto deles. E eles gostam de ficar um perto do outro? Não. Então, a presença desse cara aqui cheio de elétrons, aqui eu estou colocando só 4, mas imagine que aqui tem muito elétron, ok? Vai fazer o que com os elétrons de B? Lembrando que os elétrons podem se mover. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre a questão disso aqui ser um metal, ok? Os elétrons podem se mover e esses elétrons eles vão se afastar de A. Perceba que A é muito negativo, então ele vai empurrar cargas iguais o mais distante possível dele. Então, os elétrons vão se concentrar aqui, certo? Na extremidade oposta. Existe uma mobilidade, tá, dos elétrons. Essa mobilidade é facilitada se esse B for um metal, for ferro, alumínio ou qualquer coisa do tipo, ok? Beleza. Agora eu te pergunto, os elétrons estão felizes em ficarem aqui no cantinho? Não, porque eles, de certa forma, ainda estão sendo obrigados a ficar juntos uns dos outros. E aí surge o aterramento. Qual é a ideia do aterramento? Digamos que eu tenho aqui, ó, esse símbolo vai representar aterramento, significa que está indo para a terra, para o chão, literalmente para o chão. Eu tenho um fio, uma estaca enfiada no chão e dessa estaca de ferro eu puxo um fio e encosto no meu objeto. A partir do momento que eu encostar no meu objeto, o que vai acontecer? Isso aqui é um fio, certo? Os elétrons estão felizes de estar concentrados aqui? Não. Eles veem a oportunidade de fugir, de sair. Literalmente. E aí o que vai acontecer? Alguns elétrons vão embora, eles vão para a Terra, porque eles estão obrigados a ficar junto ali e eles não queriam ficar juntos. Se esse cara não estivesse aqui, ele estava cada um com seu próprio ali, mas a presença desse cara obrigou eles a ficarem juntos aqui e apareceu uma possível saída, eles vão para o chão. Só que o problema é quando eu corto esse fio, cortei o fio. Até então,
Tá ok. Só que quando eu afasto esse objeto, e aí eu tenho o seguinte, ao afastar esse objeto aqui, o A, né? Ao afastar o A, o que eu vou ter? Eu vou ter um B positivo. Mas por que o B ficou positivo? A presença de A empurrou os elétrons, forçando ele para a Terra. E aí, quando eu afastei A, agora os elétrons saíram e o B fica positivo. E perceba o seguinte, ó, no atrito eu tenho dois nêutrons que ficam um positivo e um negativo. No contato, eu uso um negativo para ter outro negativo, eu uso um positivo para ter outro positivo. E na indução, eu uso um negativo para criar um positivo, ok? E isso vale também se for ao contrário. Eu posso ter aqui, ó, um positivo, eu aproximo o positivo desse aqui que está neutro, e quando eu aproximo ele, o que vai acontecer com os elétrons? Esse cara aqui não está muito positivo, ele tende a puxar a carga negativa para perto dele. Lembrando, não tem contato, ele só está próximo. E ele está atraindo como se fosse um ímã. Lembrando que ímã é outro processo, um ímã é só um paralelo, tá? Isso não é um ímã, são cargas elétricas, é diferente de ímã. Beleza, o A está pertinho aqui de B, atraindo os elétrons para a borda. No caso aí, que seria a esquerda de vocês, certo? Só que agora, e essa galera aqui, ó? Essa galera está com falta de elétrons, porque os elétrons se concentraram tudo no outro lado, que tinha muito próton ali chamando eles. Então, o que vai acontecer? Eu posso novamente pegar aqui a Terra, puxar um fio para B, e ao encostar, o que vai acontecer? A Terra se tu estiver cheio de elétrons, encostar na Terra, seu excesso vai para a Terra. Agora, se tu tiver com falta de elétrons, a Terra te dá os elétrons. Aqui não está faltando elétrons? Tá com os prótons ali sozinho. Então, o que a Terra vai fazer? Vai oferecer para o meu objeto os elétrons que estão faltando. E aí eu corto esse antes de afastar A, né? Porque se eu afastar A aqui vai ficar com excesso de elétrons, os elétrons vão descer. Então, antes de afastar A, eu corto o fio e aí sim eu afasto A. E aí o que eu passo a ter? Um objeto B cheio de cargas negativas. Então, em outras palavras, pessoal, ó, existem 3 maneiras de eu alterar a quantidade de elétrons de um objeto. Uma, esfregando 2 objetos diferentes, tá? E de acordo com a tabela, um fica positivo, outro fica negativo. O outro, contato, é quando eu já tenho um negativo, encosto no outro, e aí o outro fica negativo. Eu já tenho um positivo, encosto no outro, e o outro fica positivo. Isso é muito mais fácil de acontecer com metal, ok? E a indução, eu tenho um negativo, aproximo, uso um fio terra e eu gero um positivo. Eu tenho um positivo, aproximo, uso um fio terra e aí eu gero um negativo, tá bom? Maneiras de mudar a quantidade de elétrons.